Paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que vai, ouvir aí mais uma palavra que nos edifica, que nos consola, nos exorta, nos edifica e nos leva para o céu, né? A palavra de Deus, ela é muito poderosa. A palavra de Deus, ela fala conosco, nos orienta, nos ensina, nos disciplina, né? E nos leva para o céu. Eu quero falar um pouco sobre os falsos pastores, os falsos profetas, aqui dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que são poucas pessoas do canal, né, que falam sobre falsos pastores, falsos profetas. Mas isso não é de se admirar, né, irmãos? Isso não é de se admirar, porque o que tem de falsos pastores, falsos profetas e falsos crentes no YouTube e fora do YouTube é muito. É muito. Aqui quero deixar em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Hoje tem alguns cristãos que ainda estão confuso com as coisas de Deus. Para você não perder a sua salvação, examine a palavra do Senhor. Examine. Mergulhe dentro da palavra de Deus. Peça o entendimento do Espírito Santo da palavra que Ele vai te dar. Coma a palavra do Senhor. Porque o pecado tem se multiplicado, a iniquidade tem se multiplicado e o povo está indo com essas pessoas, com esses falsos pastores, falsos profetas, falsos doutores. Aqui em Mateus 7, versículo 15, que diz assim, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, por fora, ele aparenta ser crente. Por fora, aparenta, entre aspas, ser de doutrina. Toma cuidado com alguns crentes de doutrina, viu, irmãos? Porque tem um aí que Deus me revelou que ele não é do Brasil, mas Deus já me revelou alguns do Brasil. Fora do Brasil. Ele se chama, o nome dele tá Apóstolo Marcelino. Esse homem, né, por fora, ele é uma pessoa que, ele é de doutrina. Ele pega a palavra de Deus. Mas por dentro, só quem conhece é o Espírito Santo. E o Senhor falou para mim que esse homem é um falso profeta. Esse homem, ele fez um acordo com Satanás para adquirir poder e para amarrar as ovelhas, as almas dentro da igreja dele. Ele se chama Apóstolo Marcelino, ele não é aqui do Brasil. E eu estou já avisando para os amados irmãos, para não seguir esse homem. Glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 16, por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos ambróis, assim toda árvore boa produz fruto bom,
e toda árvore má produz frutos má. Vamos recapitular só o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O versículo aqui da palavra de Deus, ele fala sobre os falsos profetas. Mas também eu quero incluir também aqui os falsos pastores. Porque se tem falso profeta, tem falsos pastores no meio da congregação, no meio da igreja. Porque ele diz bem claro aqui, acautelai-vos. Porque eles vêm como ovelhas, vestidos como ovelhas, mas por dentro é um devorador de dinheiro, devorador de fama, devorador da sua glória, de si mesmo. E outra, além disso, o versículo de Mateus 7, 16, e versículo 16 diz que por seus frutos conhecereis. Porventura se colhe uva dos espinheiros ou figo dos ambróis? Isso aqui, irmãos, significa que a verdadeira natureza de um profeta se revela através de suas ações e ensinamentos. Aqui no versículo 16, que eu acabei de ler para vocês. E não apenas palavras que professam. É isso que um falso profeta aparece. Aparece que é. Será? Não. Não será. É um falso profeta. Então isso, no versículo 16 que eu acabei de ler, significa que a verdadeira natureza de um profeta se revela através de suas ações e ensinamentos, e não apenas pelas palavras que professam isso. Outros trechos relevantes sobre os falsos profetas podem ser encontrados em Mateus, capítulo 24, versículo 11 e 24, que diz assim a palavra do Senhor: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que está acontecendo no YouTube e fora do YouTube. Está enganando a muitos, porque essas pessoas, elas não querem renunciar às coisas que elas gostam de usar, tanto para o homem quanto para a mulher. Então eles preferem ouvir aquilo que não venha fazer eles renunciar àquilo que ele gosta, àquilo que ela gosta. É por isso que a maioria desses pastores sabem o que as pessoas gostam. Ou seja, Satanás sabe o que as pessoas gostam de ouvir. E aproveita e usa esses falsos profetas, esses pastores, para tirar o sangue, para tirar a lã das ovelhas, para elas ficarem do jeito que ela está. Mas quem foi que disse que Deus opera do jeito que está? Precisa-se de uma mudança. E aqui, continuando, no Mateus capítulo 24, versículo 11, que diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão muito. Por que surgirão falsos cristãos e falsos profetas? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se for possível, fora enganaria até os escolhidos. Esse versículo é muito interessante, porque, se for possível, e farão tão grandes sinais e prodígios. Veja que eles estão fazendo grandes sinais. E tem muitos crentes e cristãos que vão olhando para esses sinais. Gente, tome cuidado com os sinais.
Veja os falsos arrebatamentos. Veja o que está acontecendo nessa igreja de Shalom Manaus, a qual eu não tenho medo de falar, que eu já estive lá. Olha os sinais que eles estão fazendo. Deus entregou poder e autoridade. Deus não entregou. Não existe dom de arrebatamento. É Deus que arrebata. É Deus que arrebata o sentido. É Deus que arrebata o espírito da pessoa. Deus tem alguns escolhidos para arrebatar. Agora, eu botar a mão e falar algumas palavrinhas, alguns encantamentos, e a pessoa cair arrebatada, saia dessas pessoas. Essas pessoas são enganadas por Satanás e está sendo um instrumento para enganar você também. Não existe esse ministério de arrebatar as pessoas. Deus não está dando essa glória para homem ainda não. E nem vai dar. Ah, mas são de doutrina. O que eu acabei de ler aqui, ó. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, se for possível, enganarei até os escolhidos. Está na palavra, eu estou dizendo que está na palavra. Mas você está julgando, não estou julgando porque a palavra me dá autoridade de Deus para eu julgar. A palavra de Deus que me dá autoridade para eu julgar, porque a palavra está dizendo, então estou dizendo que está na palavra. Então é a palavra de Deus que está falando. Se você acha que eu estou com inveja, ou você acha que eu estou julgando, então vai reclamar com quem escreveu a Bíblia. Vai reclamar com o Espírito Santo, vá. Reclame com ele e a resposta ele te dará. Então é o que está acontecendo. Tem um pastor aí que ele começou bem na presença de Deus. Ele é aqui do Brasil. Ele começou bem na presença de Deus. Começou humilde. Deus usava ele. E até um belo dia eu estava orando e eu estava assistindo um vídeo daquele homem que faleceu, Tebe Joshua, um homem da Nigéria que morreu, qual Deus já tinha me revelado sobre esse homem há muito tempo aqui no canal. E aquele homem, quando faleceu, eu vi um rapaz aqui do YouTube que é conhecido, um jovem casado, e ele orava pedindo a Deus a mesma unção que estava na vida do Tebe Joshua. Ele estava pedindo para Deus a mesma unção que estava na vida do Tebe Joshua. Ele estava pedindo para Deus dar para ele. E o Senhor me mostrou isso e disse que Satanás ia agir na vida dele de uma forma que ele não ia perceber. Irmãos, eu fico assim imaginando, meu Deus, como Satanás é muito esperto, como Satanás age. Irmão, a gente tem que estar muito no espírito, não é só no espírito, mas a gente tem que se analisar todo dia. A nossa conduta, o nosso jeito, nós temos que se analisar. E o Senhor dizia para mim que ele pedia a mesma unção, o mesmo espírito que estava na vida desse Tebe Joshua, ele queria para si. Mas o que estava na vida do Tebe Joshua não era de Deus. Era os espíritos malignos que davam o poder para ele fazer esses milagres. E ele pedia isso. Aí eu via aquela sombra, aquele espírito que estava na vida do Tebe Joshua, né? Tentava entrar na vida dele. Mas só que não entrava porque ainda não tinha brecha. E o Senhor mandou observa. E aquele
demônio em forma de sombra negra, né? A forma de sombra negra, o corpo todo em forma de sombra negra, ele ficava à distância observando. E eu ficava observando, e o Senhor dizia para mim, só observe o que vai acontecer. Olha como é que Satanás age. Eu olhando aquilo ali, de repente, a sombra viu uma pequena brecha e entrou dentro dele. E eu perguntei, qual foi a brecha, Senhor, que esse homem aqui deu? O orgulho que o demônio entrou. Foi através do orgulho. E através desse orgulho que Satanás entrou. É loucura o que eu vou dizer, mas o que está acontecendo na vida desse pastor, de agora, daqui do YouTube, você acha que é o Espírito Santo que está agindo na vida dele? Mas prega doutrina, mas tem certeza que é o Espírito Santo? Veja o tanto que esse pastor mudou. Veja os títulos que ele coloca. Veja a forma de se expressar. Pegue o vídeo dele antigo e veja o de agora. Veja o tanto que esse pastor mudou. O jeito dele de se expressar, de falar, não é mais para a glória de Deus. É para a glória dele. E eu via, irmão, esse demônio. Jogou uma seta nele, viu uma brecha e entrou. Aí é por isso, ó, que a palavra de Deus diz, ó, e surgirão muitos falsos cristãos, muitos falsos profetas, e farão tão grandes sinais que possível for enganar até os escolhidos. Aí é que entra, né, aquele versículo que eu acabei de ler para vocês, Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelha. Ou seja, Satanás, ele sabe como enganar o povo, porque ele trabalha naquilo que o povo diz, do que o crente diz. Agora eu só vou confiar nos crentes de doutrina. Eu só vou confiar nos crentes de doutrina, eu só vou para a igreja de doutrina. Não estou dizendo que isso é errado, irmão. Não estou dizendo, só estou citando exemplo como Satanás age. E aí Satanás vai procurar alguma brecha para entrar. E quando ele entrar, aí o Espírito Santo já sai, porque não pode um corpo habitar dois espíritos. Ou o Espírito Santo habita, ou o Espírito do engano habita. Se o Espírito Santo vê que tem brecha na vida de qualquer um de nós, desses pastores, desses profetas, que são conhecidos aqui no YouTube, imediatamente Satanás entra e o Espírito Santo sai. Porque um dos dois tem que ficar, ou treva ou luz. E aí o Espírito Santo sai, entra as trevas, e aquelas trevas começam a agir de uma forma diferente, de dentro da pessoa, e a pessoa começa a mostrar aquilo que o inimigo quer que ela mostre. Aí começa a se exaltar, falas de exaltação da pessoa, começa a colocar temas chamativos, começa a agir de uma forma diferente, revelações diferentes, né? Então começa tudo isso a ser diferente. O que era humilde hoje começa a ser exaltado, começa a se exaltar, e também começa o orgulho. E aí começa o inimigo a agir. Vou ficar aqui agora como ovelha, vestida de ovelha, vestida de uma santidade. E através daquilo ali o inimigo vai trabalhando, usando a pessoa. E vai prendendo muitas almas, de uma estratégia diferente. Irmãos, o mundo espiritual é muito sério.
esses tempos que eu voltei para Jesus, nossa, como o Senhor tem me mostrado tanta coisa. E eu estou contando aqui para vocês, mas Deus vai usar alguém aqui do YouTube. Não que eu não tenha medo, eu não tenho medo. Mas Deus vai usar alguém aqui, vai levantar alguém no YouTube, seja homem ou seja mulher. E Deus vai mostrar para essa pessoa quem é esse pastor que deu lugar para o inimigo através do orgulho. Amém? Tá, voltando aqui. Pedro também fala, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 3, você pode ler aí na sua Bíblia. Você pode ler também 1 João, capítulo 4, versículo 11, né? Ou 1 João, capítulo 4, versículo 1, você pode ler na sua Bíblia, né? Ainda diz assim: amados, não creiam a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então esse versículo enfatiza a necessidade de discernimento espiritual. Quando fala cautela, é para você ter cautela contra aqueles que se apresentam como líderes religiosos, mas cujas ações e ensinamentos não condizem com a verdade e os princípios bíblicos diante da palavra do Senhor. E outra, né, a reflexão que eu estou dando aqui para vocês sobre os falsos profetas, né, e os falsos pastores, envolve a identificação de líderes religiosos que eles desviam do verdadeiro propósito do ministério, que é enganando, explorando seus seguidores. Falsos profetas se apresentam com aparência de santidade, com aparência de piedade, mas buscam seus próprios interesses. Frequentemente através de manipulação de doutrinas, né? E também alguns deles distorcem a doutrina. Então, é crucial eu e você discernir a verdade, baseando-se na palavra de Deus, buscando um relacionamento genuíno com Ele para não cair em armadilha. Falsos profetas, falsos pastores. Então, a aparência enganosa é crucial ali para enganar qualquer uma pessoa. Os falsos profetas, irmão, podem se apresentar como homem de Deus, como uma pessoa que é de doutrina, uma pessoa que não é de doutrina. Mas as suas ações, o jeito dele, revelam intenções egoístas e manipulador. Tem uns que exploram a fé das ovelhas. Eles se aproveitam da fé, da vulnerabilidade dos outros para ganhar pessoal, para o ganho pessoal, seja financeiro, emocional ou de poder. Veja o distanciamento da verdade. Falsos profetas tendem a distorcer a palavra de Deus para justificar as suas ações, as suas doutrinas, afastando-se da verdade, do amor e da humildade. Alguns falam de doutrinas enganosas, eles podem introduzir ensinamentos que contradizem a Bíblia, promovem divisões e conflitos, a falta de frutos. Então, a vida sem amor, paz, alegria e os demais frutos do Espírito Santo pode ser um sinal de que algo que não está certo. Como discernir? Primeira coisa, conhecimento da palavra. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Conheça a palavra, examina a palavra. Como discernir? Conhecendo a palavra. É fundamental ter um bom conhecimento da Bíblia para comparar os ensinamentos e prática de um líder religioso, de um profeta. Segunda coisa, discernimento espiritual. Busque a orientação do Espírito Santo, irmão, para discernir se um líder está realmente servindo, seguindo, sendo usado por Deus ou não. Outra coisa, frutos visíveis.
Observa os frutos que um líder produz em sua vida e na vida de seus seguidores. Entende? Integridade também, a integridade pessoal, a honestidade, a transparência são características de um líder verdadeiro. Mas às vezes pode nos enganar também, né? Também tem isso. O amor, a humanidade, né? E outra, para resumir aqui, a reflexão sobre o falso profeta, sobre os falsos pastores, é essencial para proteger a tua fé, evitar ser enganado por aqueles que buscam apenas seus próprios interesses e convite, né? É um convite a buscar, eu e você, um relacionamento profundo com Deus e a discernir a verdade com sabedoria dentro da palavra do Senhor. Amém? Eu creio que eu fui bem claro aqui na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de buscar o discernimento de Deus. Está passando por provação, lutas, ataques espirituais? Peça, irmão, peça. Que Jesus está voltando. E o que o demônio está agindo. Lembra que Satanás derrubou alguns lá atrás? Derrubou Davi, derrubou Saul. É por isso que nós temos que estar firmados na palavra e examinar a palavra do Senhor. Que o mundo que nós estamos vivendo, Jesus está voltando e Satanás está agindo muito rápido. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor.